A gente recebe agora também o professor de Relações Internacionais, professor Gunter, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, professor, muito obrigada por estar aqui. Bom dia ao senhor. Tá sem, não estou te ouvindo. Vê se o microfone está ligado. Ligou? Vai agora. Agora foi aqui, vai Agora lá. sim? Agora sim, Agora agora sim? sim. Ok, ótimo. Bom dia a todos. O Irã tem ou não tem armas nucleares? Essa é uma grande questão, né? Não, não tem. Não tem. Não tem, não tem, porque se tivesse chegado perto, Israel teria feito já o que fez a partir de quinta para sexta-feira. Tá? Vou citar dados da Agência Internacional de Energia Atômica, não são dados do governo israelense nem do governo americano, que aí poderiam dizer são dados enviesados. A Agência Internacional disse que o Irã tinha 408 quilos de urânio enriquecido a 60% e que isso poderia ser transformado em urânio a 90% entre 3 e 6 semanas. E que o Irã, e aí isso foi votado pelo board dos governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, não podia, a agência não podia confirmar que o Irã tinha um programa nuclear civil. Em diplomatês, isso quer dizer o quê? O Irã tem um programa nuclear militar, como é sabido desde os anos 2000. Afinal de contas, o Conselho de Segurança já tinha lá atrás aprovado 5 resoluções contra o Irã justamente por causa desse programa. E eu sempre chamo a atenção. Se foi aprovado, foi porque Rússia, maior aliado militar do Irã, deixou passar. Se deixou passar porque sabe que alguma coisa está sendo feita de errado pelo Irã. Ô professor, e aí, né? O que está sendo feito de errado e o que está sendo feito de certo? Quando a gente traz as últimas notícias, acabei de trazer aqui os últimos ataques que são anunciados tanto por um lado quanto pelo outro. A gente sabe que em guerra há também essa questão das informações que vão chegando como eles também querem anunciar, né? A gente nunca tem a verdade do que de fato está acontecendo, a quantidade de mortos realmente confirmados ou não. Mas pelo que o senhor está acompanhando, é possível dizer de quem está ganhando essa guerra neste momento? Qual é a estratégia de um lado e qual é a estratégia do outro? E qual é a estratégia que está dando certo neste momento, professor? Bom, vamos entender um ponto. Primeiro, os aviões israelenses estão voando 1.500, 1.800 quilômetros para chegar até os seus alvos dentro do Irã. É só olhar o mapa e dá para perceber que eles têm que voar por cima de Jordânia e aí ou Iraque ou Arábia Saudita. De qualquer jeito, Jordânia sabe que quando esses aviões estão passando em torno de 200 a cada um desses ataques. Então não dá para não ver. Consequentemente, significa que esses governos sabem que esses aviões estão indo atacar o Irã, já sabiam na madrugada de sexta-feira e não disseram nada, estão permitindo isso acontecer. Por quê? Porque eles também não querem que o Irã tenha uma arma atômica. Tá? Se os vizinhos estão achando isso, né, acho que já dá para a gente entender alguma coisa. E o Irã está já esse quinto dia bombardeando, inclusive à luz do dia, os alvos, sem nenhum avião ter sido derrubado. Isso mostra a hegemonia aérea que o Israel conseguiu se impor sobre o Irã. Então, a tão falada superioridade das defesas aéreas russas que o Irã comprou estão se demonstrando que não são bem assim. Por outro lado, o Irã está atacando. Desculpa, e Israel vai continuar atacando até achar que tenha destruído o suficiente desse programa nuclear. A empresa El Al, a empresa aérea israelense, já cancelou todos os voos de e para Israel até dia 23 de junho, no mínimo. Portanto, é o mínimo que se espera que essas operações aéreas vão continuar acontecendo. Do lado iraniano, é disparar entre 100 e 200 mísseis por vez para tentar causar o maior estrago possível, para causar uma disruptura econômica, social em Israel e isso forçar o governo Netanyahu a recuar. O problema para o Irã é que ele tinha no início dessa nova fase do conflito em torno de 2.000 mísseis.
lançando entre 100 e 200 por dia, vai ter entre 10 e 20 dias de mísseis para continuar lançando, porque as fábricas ou já tinham sido destruídas, as fábricas de mísseis, ou já foram destruídas agora. Portanto, tem um prazo limite, até físico, capacidade que o Irã tem para sustentar essa estratégia. E, portanto, cada um vai conseguir manter dentro das suas capacidades. O problema para o Irã é que, pelas notícias de ontem, o governo iraniano entrou em contato com monarquias do Golfo, pedindo para elas conversarem com o governo Trump para negociar com Israel, parar os ataques para Irã negociar o programa nuclear iraniano. Portanto, parece que o governo iraniano foi o primeiro a piscar e está tentando achar uma saída para isso. O senhor vê algum sentido nesse ataque de Israel ao Irã, quando eles justificam que é um ataque preventivo e, de certa maneira, para proteger o mundo? O senhor vê alguma legalidade nesse ataque de Israel, professor? Bom, primeiro, é uma diferença muito grande em quem olha as relações internacionais a partir do direito e quem olha as relações internacionais a partir do poder. Tá? Até cito agora a declaração do governo russo, quando do ataque israelense ao Irã, que esse ataque teria sido uma afronta à Carta das Nações Unidas e um desrespeito ao direito internacional. Fecho aspas. Uma declaração, no mínimo, interessante para um governo que atacou e anexou o território de um país vizinho. Portanto, no meu entendimento, infelizmente, as relações entre os Estados não são baseadas no direito internacional. São realizadas entre relações de poder. É que o Brasil, um país que não tem excedentes de poder, busca no direito internacional e nos órgãos multilaterais uma forma de defender os seus interesses e por isso que precisa defender veementemente o direito internacional. Só que não é assim que as grandes potências veem e agem no mundo, historicamente, não é de hoje, é historicamente. Portanto, se é certo ou não, cada um vai tirar as suas conclusões, mas do mesmo jeito que Putin invadiu a Ucrânia para não deixar ela se tornar um aliado do Ocidente, Israel, que tem o tamanho do estado de Sergipe, as pessoas esquecem disso, que tem menos de 10 milhões de habitantes, que tem um governo próximo, não vizinho, próximo, que já declarava no mínimo 2 décadas que tinha que eliminar essa entidade sionista do mapa, com 10 ou 12 ogivas nucleares, poderia efetivamente fazer isso. É por isso que o governo israelense considera efetivamente uma ameaça existencial a Israel. Então, gostando ou não, infelizmente é essa a realidade. Professor, sempre vem essa pergunta quando a gente vê o início de um novo conflito e uma guerra como essa. Ah, estamos próximos, corremos o risco de ter uma terceira guerra mundial. O que você responde para a nossa audiência que vem perguntando isso aqui com frequência, hein, professor? Não. Nem Moscou nem Pequim querem deixar de existir por causa da Ayatollah Khamenei. É essa a realidade. Não vão. Terceira Guerra Mundial só vai existir quando esses governos acharem que sua própria existência está em risco. E por isso que não vão entrar em guerra. É essa a lógica da destruição mútua certa, MAD, né, em inglês, a lógica do equilíbrio do terror que se estabeleceu entre Rússia e Estados Unidos a partir do finzinho dos anos 60. Além do mais, nem Moscou nem Pequim querem o Irã nuclear. Porque o Irã nuclear significa que o Irã vai começar a ter mais influência na Ásia Central, que a Rússia vê como sua área de influência natural. Pequim não quer ver enfraquecido o TNP, Tratado de Não Proliferação, porque alguns vizinhos podem achar que podem fazer a mesma coisa que o Irã. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Vietnã, todos países que veem a China como efetiva ameaça. Portanto, apesar das declarações diplomáticas protocolares, eu tenho certeza, nenhum desses dois governos está achando muito Agora, ruim a eliminação do programa nuclear. Agora, professor, e o papel dos Estados Unidos, né? Hoje a gente estava falando agora há pouco, a gente está com a correspondente lá no Canadá, a saída de Donald Trump do G7
para voltar aos Estados Unidos e tratar justamente da guerra. E ele faz declarações fortes contra Irã, faz apoio a Israel. Os Estados Unidos já estão com Israel nesse ataque ao Irã? Qual vai ser a participação dos Estados Unidos? O que esperar de Donald Trump, né? A gente sabe que ali pode vir qualquer coisa. Quer dizer, qual é a preocupação do que pode sair do entendimento ali de Donald Trump do que significa esse ataque de Israel ao Irã? Se é que os Estados Unidos já não estão com Israel nesse ataque, né? Bom, estão porque já sabiam e têm fornecido toda a ajuda de inteligência e equipamento militar para isso. Então estão diretamente ligados. Agora, se o presidente Donald Trump souber o que ele quer, eu já fico feliz, porque infelizmente né, se sabe, isso é público notório, que ele muda de opinião a cada quase que 5 minutos. Agora, o presidente Trump está num problema muito sério, porque se ele decidir atacar, ele vai comprar uma briga muito grande com boa parte da sua base política. Carl Thurston, que é um dos bloggers mais influentes no MAGA, fez um programa sexta-feira e disse claramente: isso é um problema de Israel e somente de Israel, no máximo a gente tem que apoiar, não temos que entrar nessa guerra. Por outro lado, os senadores republicanos mais conservadores querem há muito tempo eliminar o programa nuclear iraniano e veem nesse momento oportunidade para fazer isso. Então, se o presidente Trump agir, ele vai comprar briga com uma parte do seu eleitorado. Se ele não agir, ele vai comprar briga com uma parte desses senadores que estão para votar o orçamento do ano que vem que o Trump tanto quer e que não está muito popular no Senado, inclusive entre os republicanos. Então, ele está numa situação bastante difícil politicamente para o que ele vai fazer. Bom, e o presidente Lula chega, não vai encontrar Donald Trump, ele tava querendo dar um pito no Trump, não vai fazer isso, né, professor? Isso, de certa maneira, vai ser bom para o Brasil, o Lula não encontrar com Donald Trump? E qual é a tua expectativa em relação a essa fala de Lula hoje? Lula pode ajudar a paz nesse conflito ou não tem a menor possibilidade do governo brasileiro e do Brasil ter um papel importante na mediação dessa guerra? Bom, se houvesse algum encontro entre presidente Trump e presidente Lula, né, uma reunião bilateral, eu já ficaria espantado. Acho muito difícil o presidente Trump, nesse momento, querer se encontrar com o presidente Lula. É público e notório a aliança, pelo menos a proximidade entre Trump e o ex-presidente Bolsonaro. Então, não acho que o governo americano daria esse espaço na agenda para o governo, para o presidente brasileiro se projetar internacionalmente. Agora, quando o presidente Lula voltou agora nesse terceiro mandato e reuniu os presidentes da América do Sul e não conseguiu tirar da reunião uma declaração comum ao final do encontro, principalmente por causa de como tratar a Venezuela, isso deixa bem claro a capacidade de influência que o Brasil não tem. Se nem na América do Sul o governo brasileiro consegue fazer com que os seus interesses sejam aceitos pelos outros, quiçá Ucrânia e Irã. Não tem. Então, é um grande problema você analisar a realidade do mundo com uma mentalidade de 2 décadas atrás. E para mim isso está ficando cada vez mais claro. O Brasil, nos anos 2000, sim, tinha muito mais poder de influência, afinal de contas, era uma potência efetiva em ascensão. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, o Brasil tem seríssimos problemas internos e nem na região consegue, né, fazer sua influência. Portanto, capacidade de influenciar, principalmente nesses dois conflitos, é próximo de zero.